Vamos lá então, com a Luísa aqui, nossa Luísa Oliveira, nosso querido Pedro Ramiro e também o Paulo do Vale já chegando lá no estádio com o Joãozinho Sgarbi. E se eles estiverem aí, pode entrar aí por telefone pra falar como é que tá aí, firme e forte. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que joga amanhã. E o Dudu tá voltando ou não, meu querido Gustavo Soler? Essa é a grande expectativa para o jogo de amanhã, né, craque? O Dudu ser relacionado para este jogo pelo técnico Abel Ferreira, o jogo que vai marcar a despedida do atacante Endrick na última partida do Camisa 9 do Verdão, já que ele está suspenso no Campeonato Brasileiro. Então amanhã ele se despede do Clube de Palestra Itália, se apresenta na Seleção Brasileira no dia 3, segunda-feira, e depois disputa a Copa América e vai para a equipe do Real Madrid. Lembrando que se o Endrick for titular em um único jogo da Seleção Brasileira, ele bate sua última meta contratual com o Palmeiras. Paquetá ainda não foi cortado? Ainda não. Então se não foi, vai, né? Não sei, vai depender da defesa dele, que acontece no dia 3, né? Então... Não, dia 7 é do Gabigol. Isso, dia 3 é do Paquetá. Então o Endrick, se ele for titular de um jogo da Seleção Brasileira, o Palmeiras recebe mais 1.250.000 euros e desta forma ele completa os 12,5 milhões de euros de metas contratuais que ele tinha que cumprir aqui no Brasil, e aí ele terá mais 12,5 milhões de metas para cumprir lá na equipe do Real Madrid. E com relação, né, craque, essa parte fora de campo, né, hoje a W Torre fez o pagamento, né, dos meses de março e abril de 2024 para o Palmeiras, né, por utilizar Parabéns ao Palmeiras e à W Torre de fazer isso, né? Legal das duas partes. E aí essa situação avançou muito, né, depois que a Leila Pereira, ela abriu com aquela ação na Polícia Civil, né, falando que a W Torre teve apropriação dos bens do Palmeiras, né, com relação ao dinheiro, formação de quadrilha, uma denúncia forte da presidente Leila Pereira. E aí a própria W Torre agora colocou um profissional que está a fim de colocar a situação da forma correta, né? O Frazão é quem está negociando agora com o Palmeiras. A W Torre então volta a pagar aquilo que tinha como obrigação nessa parte mensal, que dá para o Palmeiras um aumento anual de cerca de 20 a 30 milhões de reais, e aí nos próximos meses pode ter a assinatura deste acordo envolvendo Palmeiras e W Torre, com a W Torre pagando à vista 50% da sua dívida com o Palmeiras, ou seja, cerca de 60 milhões de reais. O restante seria parcelado, e aí com a W Torre mantendo os pagamentos mensais de cerca de 2 milhões de reais para utilizar ali o Allianz Parque para eventos e tudo mais nesse processo de parceria que tem as duas empresas. Lembrando que a W Torre tem contrato com o Palmeiras até 2024 para explorar o estádio que pertence ao clube. Você tem o time titular para amanhã? Provável? Provável Palmeiras, craque, de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bom time. Ou Vanderlan no lugar do Piquerez. Meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque, o Estevão na direita. A dúvida do lado esquerdo se segue o Lázaro ou se o Rômulo terá uma oportunidade do lado esquerdo, e o Endrick jogando como centroavante na sua despedida. Pra mim, o Rafael Veiga tem que perder a posição pro Estevão ou pro Luiz Henrique. Luiz Guilherme. Desculpa, Luiz Guilherme. Acho que já deu pro Rafael Veiga, acho que ele pode ficar um banco. Acho que um banco pra ele vai fazer muito bem pro Rafael Veiga, que é craque do time. Fica um banco ali, pai, o caramba. O que você pensa do Palmeiras, Luísa? É um time que não vem jogando tão bem, né, craque? Mas ele tem uma consistência tão grande, ele tem um ciclo virtuoso tão de vitórias, que quando ele joga mal ele ganha e quando ele joga bem ele goleia. E é um momento que me parece assim de fins de ciclo, de passagens de bastão. A gente tá vendo agora o Endrick que vai embora, que vai fazer muita falta, o Rafael Veiga, que já não é uma unanimidade, mesmo o Zé Rafael, que foi o que brilhou tanto no Palmeiras, hoje já não é tanto unanimidade no time titular. Então vem os garotos que vêm buscando esse espaço, e eu acho que tá na hora de eles conquistarem esse espaço. O Luiz Guilherme joga ali pelo meio no lugar do Veiga, inclusive ele tem personalidade, ele já falou, eu gosto de jogar no lugar do Veiga. Então pra mim seria o momento de ele entrar agora no lugar do Veiga, sim. E na frente eu também gostaria de ver o Flaco Lopes jogando um pouco mais. Então por que o Flaco Lopes foi sumido, John sumido por parte, o cara jogando muita bola, velho? O John respondendo primeiro, o John ele tá treinando agora pra ser segundo volante, ele não será mais meio campista. E o Flaco Lopes porque tem um menino chamado Estevão.
O Endrick era o ponta-direita, o Endrick virou centroavante. Não, tudo bem, isso aí é opinião, tudo bem, mas só que o Flávio Lopes, ele foi artilheiro do Paulista, a melhor fase dele no Palmeiras, depois de 3 anos, ele sendo decisivo em tudo. E ele foi sumido, foi escondido no time do Palmeiras. Eu, por exemplo, não tiraria ele. Desculpa, mas eu não tiraria ele. Colocaria onde no lugar de quem? Não, ele tem que ser o titular. E o Estevão fica na reserva. Pra mim. Essa foi a escolha do Abel, colocar exatamente o Estevão. Mas isso é o que o Endrick saindo, vai ter mais. Pra mim, o Flávio Lopes foi escondido. E ele foi o artilheiro do Paulista. Mas aí é a opção do treinador. Tem que respeitar, mas pra mim, o Flávio Lopes tem que jogar. Que por sinal, 3 anos esse cara precisou jogar. 3 anos. Vamos ver, deixa eu fazer a hora pro Nobis aqui. Um recado pra você.